Agora eu vou mostrar alguns exemplos de análise de algoritmos recursivos, tanto pelo método da árvore de recursão quanto pelo método mestre. Bem, o primeiro exemplo é esse daí, que t de n é t de raiz de n mais 1. Isso é uma relação de recorrência em que a entrada, o algoritmo, ele chama uma vez apenas, recursivamente ele mesmo, onde a entrada ela é uma expressão da raiz quadrada da entrada original. E o tempo para combinar a resposta, já chamada recursiva, é um tempo constante. Vamos só recorrer aqui do lado direito, aqui destacado, em que a raiz quadrada de um número nada mais é do que o número elevado a 1/2, tá certo? Então, com esse artifício daqui, matemático, nós vamos simplificar os nossos cálculos. Está aqui a expansão da árvore de recursão. Não posso aplicar o método mestre porque essa relação de recorrência não casa com aquele padrão ao qual o método mestre se aplica. Então, aqui, na altura zero, eu tenho um termo em n, tá? E a cada termo que eu vou gerando em uma chamada recursiva, eu vou extraindo a raiz quadrada do argumento, reduzindo a entrada através da aplicação da raiz quadrada ou a potenciação elevado a 1/2. Então, na primeira chamada recursiva, o algoritmo reduziria a entrada, tá, para n elevado ao meio. Na segunda chamada recursiva, n elevado a 1/4. E assim sucessivamente, até que se atinja a última altura da árvore e existirá uma potenciação aqui que, olhando para a relação entre o expoente e a altura, não é difícil ver que é 1 sobre 2 elevado a h. E isso para até se atingir uma constante. Certo? Então, para o cálculo dessa altura daqui, nós temos que n elevado a 1 sobre 2 elevado a h é igual a constante. Aplicando o logaritmo a ambos os membros, tá? Nós conseguimos aqui log de n elevado a 1 sobre 2 elevado a h, tá? E esse expoente todinho vai sair do logaritmo, e logaritmo de uma constante também vai ser uma outra constante também, tá? Então ficamos com essa expressão daqui, tá? Mas logaritmo de uma constante é uma constante, tá? E aqui nós poderemos ainda simplificar mais um pouco, tá? Fazendo que 1 sobre 2 elevado a h vezes log de n é igual a log na base c. Então, isso é a mesma coisa de dizer que log de n é igual a 2 elevado a h vezes log de c, tá? E agora, o objetivo da gente é isolar esse 2 elevado a h, trazendo log de c como o denominador de log de n, tá? Antes disso, vamos simplificar o log de c para uma constante, e isso vem para o outro lado da fórmula, ok? Agora nós ficamos com 2 elevado a h, onde nós podemos aplicar logaritmo novamente a ambos os membros, tá? E esse h ele vai sair do expoente. Tá? Antes disso, 1 sobre C1, que é uma constante, isso vai resultar em outra constante também. E agora, aplicando novamente log a ambos os membros, nós ficamos com log de um produto, tá? E log de 2 de uma potenciação, tá certo? Então, o h vai sair do log, tá certo? E o log de um produto vai ficar a soma dos logs. Então, ficaria log de C2 e log aplicado a log de n. Tá? Log de C2 ele é uma constante, log de 2 ele é 1. Então, nós podemos dizer que o h, tá certo, é da ordem de log de n. Ok? Vamos guardar essa resposta. Agora, vamos nos concentrar na informação para resolver os termos da árvore. Não importa qual é o parâmetro, a relação de recorrência me diz que o tempo para combinar as respostas é um tempo constante, ou seja, todos os nós dessa árvore de recursão, tá, eles seriam abstraídos para 1. E aí, realizando a soma de todos os custos dos termos da árvore, nós teríamos 1 mais 1 mais 1, h vezes. Certo? Então, isso daria um custo h, que é log de n. Neste outro exemplo, nós temos uma relação de recorrência
ao qual não podemos aplicar o método mestre também. Tá? Então, vamos resolver pelo o método da árvore de recursão. Tá? Se concentrando aqui na quantidade de chamadas recursivas e como o argumento se reduz, nós temos a árvore T de n, que faz uma chamada recursiva T de n menos 1, que por sua vez faz outra chamada recursiva T de n menos 2, e por aí vai. Tá? À medida que a altura vai também evoluindo, a altura da árvore, até que se atinja um ponto em que nós temos n menos alguma coisa, atinja aqui T de 1 ou T de uma constante. Ok? Então, para calcular a altura, não é difícil associar, certo? O argumento com a altura, tá certo? Bem facilzinho, nós veremos que esse n menos h, que o argumento, a entrada ele é decrementado de h, tá? Então, daqui nós podemos dizer que n menos h é igual a 1, tiramos que h é igual a n menos 1, ou seja, h é da ordem de n, tá certo? A altura dessa árvore é da ordem de n, ok? Bem, agora para resolver os termos, nós temos que nos concentrar aqui para todo argumento, eu tenho um tempo constante para combinar as respostas da chamada recursiva. E aí eu vou usar essa informação para reduzir esses termos da árvore aqui. Não importa quem é o argumento, tá? O tamanho da entrada, o tempo vai ser sempre constante. 1, θ de 1, θ de 1, θ de 1, a todos θ de 1. Tá? Fazendo essa soma daqui dos custos de cada árvore, nós teríamos aí 1 mais 1 mais 1 mais 1, h vezes, tá? Onde esse h é n, ou seja, o meu algoritmo tem tempo de n, θ de n. Tá? O outro exemplo aqui, nós temos t de n é igual a 8t de n sobre 2 mais n ao cubo. Esse é um exemplo em que nós podemos aplicar a nossa técnica, tanto a árvore de recursão quanto o método mestre. Tá? E aí vou mostrar os dois para vocês. Okay? Se concentrando aqui na informação das chamadas recursivas, cada nó, a cada processamento de entrada, certo? Eu vou fazer, o algoritmo faz 8 chamadas recursivas com a entrada dividida pela metade. Tá? Então, pegando essa informação e usando na expansão da árvore, nós temos que t de n vai originar 8 chamadas a t de n sobre 2. Cada t de n sobre 2 vai originar 8 chamadas a t de n sobre 4 e por aí vai, até se atingir aqui, certo? Um ponto em que você tem aqui um tempo, a entrada se reduz a 1 ou a um número constante pequeno. Tá? Para poder descobrir essa altura daqui, né, nós simplesmente observamos. A cada altura existe um fator aqui no denominador, que nós podemos relacionar com a altura como sendo 2 elevado à altura. Tá certo? Descobrimos aqui. Para daqui extrair que n sobre 2 elevado a h é igual a constante, e aí nós temos que n sobre a constante é igual a 2h, aplicando log a ambos os membros, tá? Nós ficamos com log de uma divisão, tá? E o log de 2 elevado a h, e daí temos que o log da divisão é log do numerador menos o log do denominador, é igual a h, que saiu da exponenciação, o h saiu do expoente e passou a multiplicar o logaritmo. Esse logaritmo daqui é reduzido para 1, e esse logaritmo, como é uma constante, nós podemos ignorar para saber que h é da ordem de log de n. Okay? E agora, para reduzir os termos, nos concentramos aqui nessa expressão e vemos que o algoritmo ele gasta um tempo cúbico para combinar as respostas das chamadas recursivas. Um tempo que é relativamente alto. Então, vamos usar essa informação para resolver os termos da árvore. Em t de n, nós teremos n ao cubo. Né? Em t de n sobre 2, nós teremos n sobre 2 ao cubo. Em t de n sobre 4, nós teremos n ao 4 sobre o cubo, ao cubo, e por aí vai. Tá? Então, calculando os custos por nível da árvore, nós temos que, no primeiro nível, eu só tenho n ao cubo. No segundo nível, eu tenho 8 vezes n sobre 2 ao cubo. Tá?
2 ao cubo, elevando n ao cubo, e elevando 2 ao cubo, fica 8 no denominador. Tá? 8 cancela com 8 e fica apenas n ao cubo. Aqui eu já tenho 64, certo? N a quarta, a terceira. 4 a 3 vai dar 64. Cancelando com 64, n ao cubo. Ou seja, o custo em cada nível da árvore é n ao cubo. Na soma aqui embaixo, eu vou fazer n ao cubo, h vezes, somando esses custos. E isso me dá h vezes n ao cubo. Certo? Como h é log de n, nosso algoritmo é n log de n. Vamos comprovar isso pelo método mestre. Extraindo aqui o a, que é 8, o b, que é 2, e a função, que é n ao cubo. Vou comparar a função com n elevado a log de a na base b, que é 2, que foi omitido aqui. Log de 8 na base 2 é 3. Então, na realidade, eu vou estar comparando n ao cubo com n ao cubo. Tá? E isso dá igual. E aí cai no caso 2 do nosso teorema mestre, em que diz que é a função multiplicado por log de n na base b, que é 2. Ok? Então, nós temos o algoritmo n ao cubo log de n. O terceiro exemplo, tá, é um exemplo de um algoritmo muito ruim, que ele faz 2 chamadas recursivas, mas ele não reduz muito a entrada a cada chamada recursiva, embora tenha um tempo eficiente para combinar respostas das chamadas recursivas. Vamos ver o impacto que isso tem no tempo do algoritmo. Notem que essa relação de recorrência não casa com o padrão do método mestre, então só poderemos resolvê-la pelo método da árvore de recursão. Então, começando a expansão da árvore de recursão, t de n vai fazer 2 chamadas recursivas a t de n menos 1. Quando chegar em t de n menos 1, vai fazer 2 chamadas recursivas a t de n menos 2 e por aí vai. Até chegar a um ponto em que, olhando aqui o argumento, n menos 1, a altura é 1. n menos 2, a altura é 2. Quando eu chegar à altura h, eu vou ter, obviamente, n menos h. Que eu atingir aqui uma constante, eu paro a expansão. Tá? Daqui eu tiro que n menos h é igual a 1, certo? E aqui eu consigo extrair que h é n, ou da ordem de n. h na realidade é n menos 1, mas como n é bem grande, nós podemos assumir que h é da ordem de n. Agora vamos nos concentrar na informação para resolver os termos da árvore. Não importa quem é o n, a relação de recorrência diz que o tempo que eu gasto é um tempo constante para combinar a resposta das chamadas recursivas. Então, o que acontece aqui, né, nesse 1, é que todos os termos dessa árvore vão ser substituídos ou resolvidos para 1. E aí, somando os custos por nível, eu tenho no nível 0, 1, no nível 1 eu tenho 2, no nível 2 eu tenho 4 e por aí vai. Notem que na hora que eu vou chamar todos esses vou somar todos esses custos, eu tenho 1 mais 2 mais 4, certo? E a quantidade de termos que eu vou somar é h, certo? Olhando para essa sequência daqui, nós vemos que é uma progressão geométrica crescente. Para a progressão geométrica que é crescente, a soma de n termos ela é dada por a1 vezes razão elevado a n menos 1 dividido por razão menos 1, tá? Onde a quantidade de termos é h. Então, eu já uso aqui, no lugar de n, eu já uso o h. Tá? Vendo os termos, nós temos que o a1 é igual a 1, nós temos a razão, que é igual a 2, certo? Resolvendo aqui 2 menos 1, 1, nós chegamos a esse, sabendo também que o h é da ordem de n, tá? Então, nós temos que é 2n menos 1, ou seja, o tempo do algoritmo ele é da ordem de 2 elevado a n. Ele é um algoritmo exponencial, muito ineficiente. Tá?